Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto dominical da Cocoa Presbyterian Church. Sou pastor na igreja americana aqui na Flórida e durante o Covid-19 nós decidimos, eu decidi com a minha esposa a gente oferecer um culto para as pessoas, para atingir e alcançar as pessoas que não podem sair de casa. Então esse é o objetivo, te abençoar aonde você está e trazer uma palavra de encorajamento durante esse período tão difícil que todos nós estamos passando, o Covid veio só adicionar, para algumas pessoas veio adicionar muito o tamanho do problema, o número de problema, Não é só a gente pensa que é só o Covid, agora preocupa só com o Covid, mas não é não. A gente tem outros problemas, E ele veio trazer problemas também pra gente, Não pode sair, não pode comprar, não pode ir na loja, não pode ir na igreja, Tem que tomar cuidado. Algumas companhias ainda estão com dificuldade de abrir, de voltar ao ritmo normal, o que vai ser muito difícil, A gente tem que perder emprego por causa disso, porque as companhias não abrem, Até agora o governo ajudou aquele negócio todo, mas chega um ponto que não aguenta mais, Então é uma luta, é uma dificuldade muito grande, principalmente para os imigrantes, Os imigrantes que lutam, batalham, com dificuldade e essa situação atinge diretamente a comunidade imigrante, Então é por isso que nós estamos oferecendo esse projeto, esse trabalho, esse ministério para te abençoar nesse período difícil que todos nós estamos passando, E nós vamos fazer uma oração. Deixa eu fazer uma oração por você, para que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos orar a Deus. Pai, nós pedimos nesse instante, Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que tem sido tão presente na nossa vida, Senhor, nós pedimos ao Senhor que elas continuem, Senhor. Que o Senhor continue manifestando, derramando da Sua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Das Suas bênçãos na nossa vida. Dá graça para nós, dá graça para esses que estão nos assistindo nesse momento. Toca na vida deles. O Senhor conhece as lutas e dificuldades que eles estão passando. E nós pedimos que o Senhor, encarecidamente, que o Senhor toque, que o Senhor olhe para a vida deles, que o Senhor os encoraje, que o Senhor lhes dê graça nesse momento difícil, Senhor, que eles estão passando. Abençoa o aspecto físico da vida deles, a saúde da família, abençoa o aspecto financeiro, ó Deus, dá graça para eles nesse momento, com respeito às finanças, Senhor, o aspecto social, ó Deus, relacionamento com pessoas, com familiares, ajuda, da paciência, Senhor, para eles conseguirem manter um relacionamento com os seus familiares, ó Deus, e abençoa a vida espiritual deles nesse momento. Alguns estão longe da igreja, da comunhão dos irmãos por um bom tempo, Senhor. Não deixe eles desanimarem, não os deixe esfriar da fé, Senhor. Dá graça, sustenta, abençoa, Senhor. E fica conosco nesse instante que a gente cultua o Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês sabem, eu estou fazendo uma série baseada em hinos conhecidos do povo cristão, no mundo inteiro, São hinos que atravessaram os continentes, Estão sendo cantados durante muito tempo e por muita gente. Alguns deles vocês conhecem, outros vocês não conhecem, mas aqui eu conto a história deles, dou o texto bíblico deles, onde eles se embasaram, e conto as lições, compartilho com vocês as lições desses hinos para a nossa edificação. Então hoje nós vamos ouvir mais um hino muito bonito e que tem uma mensagem muito importante para a nossa vida hoje. Vamos ouvi-lo. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Realmente é um hino muito bonito, é um hino muito bonito que tem uma mensagem extremamente importante para nós, pela situação que nós estamos enfrentando. É engraçado, né? Esses hinos, eles têm uma mensagem que se aplica à nossa realidade. E os autores desses hinos, eles têm a capacidade de entender aquilo que o coração humano sofre em certos momentos da vida e compartilhar com a gente em música, em poesia. Então é algo muito bonito. Crer e observar. Essa é a tradução do hino. O original é trust e obey, né? Confia e obedece. Confia e obedece. Em português ficou crer e observar. E existem alguns textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com você que dão o fundamento para esta mensagem. O primeiro está lá em João 14, 23. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Depois João 15, 10 até o 14. Se guardardes, isso é Jesus falando, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí lá em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Vamos fazer mais uma oração? Pai, nós te pedimos que o teu Espírito nos dê graça. Me dê graça para comunicar a tua palavra e dê graça àqueles que estão assistindo para receber a tua palavra. Que seja uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento para a vida deles nesse momento, Senhor. Abençoa, toca, transforma. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, a ordem que a gente, quando você vai na feira, ou vai no supermercado, vamos falar assim, no supermercado, feira, não sei, né? Tem alguns lugares ainda que tem feira, né? Mas a ordem que você pega as coisas no supermercado realmente não importa, o negócio é pegar tudo. Tem gente que faz a listinha do corredor, aquele corredor tem isso, então eu vou passar no corredor assim, fazer assim, andar assim, e vou pegando essas. Mas isso não funciona com a gente, né? A gente vai, pega um, pega outro, pega. Não importa, desde que está tudo dentro da sacola é o que vai resolver o problema. A ordem é importante mas a ordem é importante quando se trata de fé. É isso que, quando você está no supermercado, você pode pegar o que você vê e vai colocando na lista, só vai checando, né? Marcando a lista. Mas na fé, isso aí muda. Na vida cristã, isso aí muda de figura. Porque a ordem das coisas acontecerem na nossa vida é muito importante, né? Nossa obediência nunca vai nos salvar, nem nos permitirá confiar. Nós não obedecemos para sermos salvos. Não vai funcionar desse jeito. E talvez você até já tentou fazer isso, né? Tentou obedecer, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, daqui para frente eu não vou fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, bororô, e tal, para ver se Deus se agrada de você e te aceita, e te salva, e te perdoa. Quantas vezes nós estamos barganhando com Deus, o perdão de Deus, fazemos isso, fazemos aquilo, para ver se Deus, damos dinheiro para a igreja, para ver se Deus olha com favor para a gente. A confiança sempre vem primeiro. E depois da confiança, a nossa obediência. Essa é a lição desse hino que John Sammis escreveu. Ele nasceu lá no Brooklyn, mudou-se para Longsport, Indiana, quando tinha 22 anos. Ele se converteu ao cristianismo, se tornou um cristão. Ele foi ativo na mocidade, na associação de moços, né? Na associação de moços. Ele foi muito ativo e serviu como secretário da associação, foi secretário de Estado, inclusive. Depois disso ele estudou em seminários e foi ordenado na igreja presbiteriana em Iowa. Ele também pastoreou igrejas em Indianápolis, Grand Haven, Michigan, Red Wing e São Paulo, em Minnesota. Em 1909 ele se tornou associado do Instituto Bíblico de Los Angeles. Ele escreveu mais de 100 hinos. Então tem muito hino aí que a gente canta aí que é do Sammis. Mas esta canção, Crer e Observar, Confiar e Obedecer, esta canção foi escrita após uma reunião evangélica do Dwight L. Moody. O Moody é um evangelista. Antes do Billy Graham era o Moody. O Moody era como diz o pessoal lá em Minas, né, era a bola da vez. Ele era fez cruzadas nos Estados Unidos todo, fez cruzada, né, na Inglaterra, no Reino Unido, né, na Europa. Ele era o tchan das pregações, grande pregador, grande evangelista. Então foi numa dessas reuniões em Massachusetts, em Brockton. Daniel Towner foi o líder da música naquele dia. Ele foi dirigir o louvor naquele dia, naquela noite, em 1886. E ele pediu às pessoas, ele começou a pedir para as pessoas compartilhar como eles tinham sido salvos. Como é que você foi salvo? Ele começou a conversar com as pessoas e perguntar para as pessoas como é que vocês foram salvos, né? E vários se levantaram e falaram de como eles sentiam certos da sua salvação. Isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu, isso aconteceu. Mas então um jovem se levantou e disse: não tenho certeza,
Não tenho certeza, mas vou confiar e obedecer. E este hino ficou martelando na cabeça do Toner. E ele não conseguia esquecer o testemunho daquele cara. Eu não sei como é que aconteceu, mas eu vou confiar e obedecer. Ele anotou e enviou para John Sammis, que tinha deixado a sua carreira nos negócios para entrar no ministério. Então pediu a Sammis para escrever um texto de hino, né? uma poesia, escrever um hino com essa palavra, sobre confiar e obedecer. Sammis escreveu o refrão primeiro e depois as outras estrofes. E mais tarde Toner forneceu a música. Para sermos felizes em Jesus, precisamos confiar primeiro e depois obedecer. Crer e observar. Esse é o tema em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vida, a tua vontade cumprir. Crer e observar, tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:7, ele diz algo muito interessante, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O problema é que às vezes não sabemos o que isso significa. Esse hino nos ajuda a entender isso que Paulo está falando aqui, de dar o primeiro passo, né? de crer, de confiar, de aceitar, de receber. Esse é o primeiro passo. Você não sabe nada depois da nada. A porta vai se abrir, você vai dar o primeiro passo. É claro que nós acreditamos, né, como reformados, que é uma obra de Deus na nossa vida, mas nós estamos vendo o lado de cá. Do lado de cá parece que o convite é para você confiar em Deus e aceitar a oferta de Deus para a sua vida. E aí, quando isso acontece, existe o próximo passo, que é obedecer. Então, o que esse hino nos ensina de importante a respeito de crer e observar? Primeiro, ele nos fala que crer e observar a sua palavra, a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Primeiro, precisamos crer na palavra de Deus. Confiar quando você lê as Escrituras, você confia, você põe a sua fé nas Escrituras, na palavra. Deus está falando com você. E Ele está se comunicando com você, dizendo para você quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer na tua vida. E a partir desse momento você vai obedecer à palavra. A palavra está sempre presente na vida do cristão. Antes do cristão se tornar cristão, quando ele se torna cristão e depois que ele se torna cristão, a palavra está sempre presente. Nós cremos e observamos a palavra. Essa é a primeira lição que esse hino deixa pra gente. Não é os nossos sentimentos, não são as nossas opiniões. Eu acho isso, eu acho aquilo. É o achômetro, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso daquele jeito. Não é isso, é a palavra de Deus que deve guiar as nossas vidas. Nós recebemos, nós confiamos, nós acreditamos, é por causa da palavra e é na palavra, e aí nós obedecemos a palavra. Devemos confiar e obedecer a palavra. Olha o que o hino diz: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Os dois processos baseados na palavra. É isso que Jesus disse lá em João 5,10, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Então, o primeiro aspecto, a primeira lição que esse hino nos dá a respeito de crer e confiar é crer e observar a palavra de Deus, as Escrituras. Não temos saída, não tem atalho, não tem atalho. Então, primeiro, crer e observar a sua palavra. Segundo, crer e observar não importa o que aconteça. Esse aqui é o problema, e esse hino ele pisa justamente naquele calozinho ali, né? Porque a gente depende de circunstâncias, né? Muita gente aí nessa época do Covid, de desemprego, de luta, de problemas em casa, família, aquele negócio todo, eles estão começando a questionar o relacionamento de Deus. Não pode ir na igreja, então agora não precisa nem mais de igreja, já não precisa mais de Deus. Então é a ideia de que o crer e observar a palavra de Deus não importa o que aconteça. Devemos confiar, devemos obedecer sempre. Às vezes as coisas são difíceis, as coisas são complicadas, em nossa caminhada com Jesus, não, mas devemos confiar e obedecer, não importa o que aconteça. Olha o que ele diz no hino: o inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Esse é o desejo, esse é o que o hino está encorajando a gente. A obedecer, a confiar, a obedecer, e não importa o que aconteça. Nós vamos ter problemas? Vamos ter situações difíceis, vamos ter problemas financeiros na vida, problemas de saúde, problemas familiares, de relacionamento, problemas na igreja, vamos ter todos esses problemas. A gente não pode desanimar. Nada, ele diz, nada poderão o fiel abalar. Teus preceitos guardar. Teus passos queremos seguir, sempre a tua vontade cumprir. Não importa o que acontece com a gente. Essa é a beleza desse hino, no sentido de encorajar a gente. Falar, olha, confia, você não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, você não sabe o futuro. Confia na palavra, confia em Deus e obedece. Deus é bom, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é amoroso, gracioso, misericordioso e tem muita compaixão para oferecer. Olha o que Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Tiago escreveu: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los? É a ideia de permanecer e permanecer até o fim, de ser fiel até, se for preciso, entregar a vida. A ideia de fidelidade, de manter firme, de aguentar as pontas, crer e observar, confiar e obedecer. Esta é a mensagem, não importa o que aconteça. A palavra de Deus diz isso, eu vou ficar fiel. Eu vou manter a minha vida fiel a Deus. E vou segui-lo. Não importa quanto tempo vai levar, quanto vai custar. Não importa o que aconteça ao meu redor. Eu vou obedecer. Eu vou confiar e vou obedecer. Mas existe mais uma coisa que o escritor desse hino compartilha com a gente, que é muito importante a gente aprender nessa situação que todos nós estamos enfrentando. E talvez você esteja enfrentando de uma forma especial, particular. Nós temos que crer e observar na palavra, a palavra de Deus. É Deus, é confiar nele e na sua palavra. Temos que crer e observar, confiar e obedecer, não importa o que aconteça. Mas ele fala algo muito interessante para a gente, que vai fechar todo o entendimento nosso com respeito a essa situação. Crer e observar porque ele está conosco.
Vou repetir. Eu creio e observo a sua palavra, eu creio e observo, não importa o que aconteça, mas eu creio e observo porque Ele está conosco. Nós seremos capazes de fazer essas coisas, de confiar, de crer, de observar, de obedecer. Nós vamos conseguir fazer porque Deus está conosco. Somos filhos de Deus e Ele vive em nós. Jesus nunca nos deixará. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele estará sempre conosco. É por isso que devemos confiar e observar. E é por isso que seremos capazes de confiar e observar, de crer e observar. Olha o que o hino diz: que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tem o crente zeloso e leal, seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Essa é a presença, é o consolo, é a comunhão com o Senhor, é o que o hino está compartilhando com a gente. Sim, nós vamos ser capazes de obedecer, vamos ser capazes de crer, vamos ser capazes de confiar, vamos ser capazes de observar, porque Jesus está conosco. Essa é a graça de Deus. Olha o que Jesus diz. Respondeu Jesus, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Versículo extremamente poderoso. Em João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, versículo 1 a 3, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crer, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Nós cremos, isso é o que João está falando aqui no capítulo 5, versículo 1 a 3. Nós cremos em Deus, cremos que Jesus Cristo é nascido de Deus, cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, e obedecemos os mandamentos. Essas duas coisas vêm juntas. Você crê e você obedece. Você confia em Deus para a sua salvação, para a sua vida, para a sua redenção, e você obedece os seus mandamentos. Você crê em Jesus como seu Salvador e você observa as suas leis. Essa é a mensagem maravilhosa desse hino. Maravilhoso. É por isso que o refrão diz o seguinte: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Sim, não há outra maneira. Não existe outra maneira. Temos que confiar e obedecer em sua palavra, não importa o que aconteça, porque Ele estará sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos ajudando, nos consolando, nos confortando, andando com a gente nos momentos difíceis. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. E esta é a mensagem de Deus para a tua vida nesse dia, querido. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse hino, te agradecemos pelo consolo, pelo conforto desse hino, pelo encorajamento desse hino, de saber que o Senhor está conosco e por causa disso nós somos capazes de crer e observar, de confiar e obedecer. Dá-nos graça para continuarmos fiéis, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Querido, mais uma vez, muito obrigado, queridos. Mais uma vez, muito obrigado por virem e assistirem. Eu peço que vocês compartilhem essa mensagem. Eu sei que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de Deus hoje. Então, antes que você saia e vá para outro canal, para outro vídeo, clica lá no compartilhar, no share, e compartilha com alguém, para que Deus possa abençoar outros através de você. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.